Segundo a Academia Brasileira de Neurologia, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva. É causada por uma diminuição intensa da produção de dopamina, que é um neurotransmissor, ou seja, uma substância química que ajuda na transmissão de mensagens entre as células nervosas. Há uma pergunta que sempre se faz, sobretudo aqueles que infelizmente estão acometidos dessa doença. Ou seja, pessoas com Parkinson têm direito à isenção de imposto na aquisição de veículo? Nós vamos saber a resposta com a doutora Cláudia Nakano, que é advogada especializada no direito à saúde e saúde em defesa do paciente. Ela está ao telefone e conversa com a gente agora. Doutora Cláudia, que bom tê-la aqui. Bom dia. Bom dia, é um prazer. Prazer é todo nosso, doutora, no quadro Seus Direitos, em esclarecer essas questões que envolvem a doença de Parkinson aos nossos ouvintes, sobretudo os direitos ligados às pessoas acometidas com esse tipo de doença. E eu pergunto justamente o que colocamos inicialmente. As pessoas com Parkinson têm de fato direito à isenção do imposto na aquisição de veículo? O que diz a legislação, doutora? Bom, os pacientes com Parkinson têm direito a vários benefícios, várias isenções, e pode ser que tenha também o direito à isenção do IPVA, ICMS, IPI, IOF na compra de um veículo automotor, desde que apresente a incapacidade para dirigir um veículo e precise de um dependente para que realize aquela função que o paciente já não consegue mais fazer e ele pode requerer isso por meio de um formulário no próprio Detran de sua cidade. Como a legislação, por exemplo, o imposto do ICMS é estadual, o Estado vai determinar em relação ao IPVA. Então, é importante que o paciente que tenha um representante legal requeira a isenção do imposto na sua cidade, tá bem? Então, cada estado tem uma legislação específica. Entendo. E neste caso, doutora, de que forma comprovar a doença? Através de um laudo médico, um laudo pericial, enfim? No caso do Detran, é imprescindível a demonstração da doença e da incapacidade para dirigir um veículo comum por meio de um laudo médico. E esse laudo médico ele pode ser particular, mas necessariamente este paciente terá também que passar por uma perícia, e essa perícia ela é feita pelo perito do Detran. Então, nós temos hoje clínicas credenciadas do Detran que podem atestar se o paciente tem ou não condições para dirigir um veículo comum. Então, não basta ter a patologia, tem que demonstrar essa incapacidade para dirigir um veículo comum. Entendo. E neste caso, então, há necessidade de, primeiramente, se passar pelo Detran para depois se dirigir a uma concessionária e adquirir o veículo, doutora? Exatamente. Tudo começa com a troca da habilitação, da comum para uma habilitação especial. Esta habilitação especial que enseja os benefícios, que dará direito ao paciente requerer a isenção do IPVA, do ICMS, do IOF se o carro for financiado, do IPI, na compra do carro, na hora da compra, aí sim a concessionária poderá fazer todo o trâmite, todo o procedimento legal. Mas, se não houver essa troca da habilitação, o paciente não terá direito a tais benefícios. Entendo. Agora, essa habilitação seria justamente deste condutor do veículo e não necessariamente da pessoa que está acometida com a doença, até porque em determinadas situações ela não tem condições de dirigir. Exatamente. Se o paciente não tiver condição para dirigir um veículo automático, aí sim terá que nomear um representante legal e os benefícios serão aplicados também, mas o representante legal assumirá essa questão. Perfeito. E as concessionárias já têm todo este conhecimento, né, acerca do processo que diz respeito a essas pessoas beneficiadas com essa isenção. Sim, as concessionárias já têm todo o conhecimento e é um processo administrativo, não se faz necessário a contratação de um advogado.
apenas se houver uma negativa, né, do Detran, e mesmo a pessoa tendo direito, aí ela pode acionar o Poder Judiciário, tanto por meio da Defensoria Pública ou por meio de um advogado particular. Perfeito. Doutora Cláudia, nós convidamos, inclusive, a professora universitária aposentada Beatriz Maria Pipe, que tem Parkinson e adquiriu um veículo para compartilhar conosco como foi essa experiência. Vamos ouvi-la, ela está ao telefone e também conversa conosco, gentilmente aceitou o nosso convite. Tudo bem, dona Beatriz? Que bom tê-la aqui, obrigado, viu? Bom dia, Miguelzinho. É um prazer estar falando com a Rádio Nacional de Brasília e que posso servi-los. Com certeza. Nos compartilha aqui de que forma foi essa experiência da senhora. Como a senhora adquiriu esse veículo, como foi para e passo este processo? Então, eu me queixava para o médico que me atende sobre uma dor na perna esquerda, que o meu Parkinson é mais do lado esquerdo. E a dificuldade de dirigir quando eu saía da universidade, pegava o trânsito congestionado. E então essa coisa de aperta a embreagem, acelera o carro, aperta para o carro, acelera, porque congestionava o trânsito. Daí ele me explicou do direito que ele tinha de conseguir um carro automático, pedir uma isenção de IPI, né? Sim. E conseguir um carro, então, automatizado ou automático para poder, enfim, ter mais facilidade para dirigir, né? Daí eu fui me informar, fui na Receita Federal, e achei que eu não conseguiria fazer isso tudo sozinha, mas a Receita me deu todos os passos de como eu deveria proceder, me deu um formulário, me deu todos os passos que a gente tem que encaminhar para poder conseguir a isenção. E eu fui fazendo, fui na concessionária, a concessionária também facilitou, eles já têm acesso a todas as informações, e eu fui encaminhando a papelada. Eu não sei se vocês querem que eu relate Por gentileza, até para saber se de fato é muito burocrático esse processo. Eu no início achei que eu teria que contratar um escritório, mas na verdade eu consegui fazer tudo sozinha. Eles deram um formulário para preencher lá na Receita Federal e junto com esse formulário eles foram indicando, precisava uma cópia da carteira de identidade, um formulário com declaração de disponibilidade de renda financeira da pessoa que pretende comprar um carro com isenção. Daí tem que preencher esse formulário que a pessoa tem condições de comprar o carro. Precisava também um laudo médico de avaliação da doença, né? No meu caso foi uma junta médica na universidade. Precisa também uma declaração de não contribuição no regime geral da Previdência Social. Um formulário de identificação do condutor também, no caso se a pessoa pode dirigir e no caso se ela não pode dirigir, então quem iria, até 3 pessoas ela pode indicar para dirigir o carro. Daí tem que anexar documento de identidade dessas pessoas. E por último, então, eu fui na concessionária, pedi o orçamento do carro, eles, com tudo que a gente pretende, por exemplo, vidro automático, o que deve constar no carro que a gente pretende comprar. Leva toda essa documentação para a Receita Federal, eles autorizaram a compra, eu volto para a concessionária e eles então encomendaram o carro. O processo foi rápido, não demorou mais de 40 dias. Sim. Eu estava já com o carro em Santa Maria. Certo. A senhora reside e fala do Rio Grande do Sul, não é isso? Eu falo do Rio Grande do Sul, de Santa Maria. Nesse momento eu estou em Capão da Canoa, que é uma praia aqui do Rio Grande do Sul, tirando uns dias de férias. Que maravilha, hein, professora? Bem, então foram 3 instituições, né? A Receita, o Detran e a própria concessionária. Exato. Foi. Perfeito. Depois, quando o carro estava já chegando, que ela me avisou que o carro tinha chegado, então, para fazer a documentação do carro, eu também fui à exatoria estadual pedir isenção do IPVA também, né, para enfim, certo. na hora... Bem, professora, apenas para concluir, é certo, Sim. Neste caso da aquisição, a concessionária já tinha o carro
adaptado, pronto, automático, ou houve a necessidade de se pedir e aguardar a chegada desse veículo? Eu tive sorte que já tinha o carro pronto, né? Por isso que ele demorou pouco, porque o meu carro, na verdade, ele é automático. E o único detalhe especial seria um pomo na direção, uma bola que coloca na direção para ajudar, né, manualmente. Ele facilita rodar a direção. Esse pomo, a própria concessionária colocou em Santa Maria quando chegou o carro, que é fixado com parafuso, e é bem fácil. Eu achei que facilita bastante segurar a direção. É uma bola que firma a mão para segurar a direção. Acho até que todos os carros deviam ter um pomo. No início fiquei contrariada, achei que ia dificultar, mas não, foi bem bom. Legal. Professora, muito obrigado pela participação e por ter dividido conosco essa experiência e com certeza servirá de incentivo para muitos que nos acompanham neste momento, viu? Tá certo. Muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês e poder, então, compartilhar minha experiência. Até uma próxima, professora. Até uma próxima. Um bom dia. Bem, doutora Cláudia, como bem destacado aí, essa experiência da professora universitária aposentada Beatriz Maria Pipe, a senhora que fala de São Paulo, né? E nos trouxe realmente para e passo como se proceder em casos tais, né? E como ela bem destacou, não há necessidade, e a senhora também havia já adiantado isso, ou seja, casou essa informação de que não há necessidade de constituir um advogado para este fim. Exatamente, Miguelzinho. O que falta muitas vezes é a informação. Então, o paciente acometido por uma doença grave, muitas vezes, ele não sabe como agir, como fazer. Então, é importante esse trabalho que vocês estão fazendo, até mesmo para orientar aquelas pessoas que estão passando por essa dificuldade. Porque é um procedimento simples, não é tão demorado. Cada estado tem a sua legislação, mas o IPI atende, né, é um imposto nacional, então atende território nacional. Sim. E é importante que as pessoas saibam dos seus direitos para que possam pleiteá-los. Perfeito, este é o nosso propósito. E a gente agradece a senhora, doutora Cláudia Nakano, advogada, especializada no direito à saúde e saúde em defesa do paciente, pela atenção e ter contribuído com este nosso propósito aqui no programa Revista Brasília. Eu que agradeço. Bom dia, até uma próxima, doutora. Bom dia. Revista Brasília. Apresentação: Miguelzinho Martins.